boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja o horário que for, o Sofá da Lua traz para vocês toda semana, toda quarta-feira, viu, gente? Conteúdos inéditos. E essa semana eu trago a minha amiga e parceira de trabalho, Isis Sobreira, que ela é professora formada em letras e há 10 anos resolveu empreender com a franquia Depila Mais. Nesse episódio, ela vai contar um pouco sobre a sua trajetória empreendedora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luana, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu e da Brenda, que está aqui nos bastidores. Isis, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória enquanto professora, como que você resolveu empreender, como que se deu esse processo. Então, Luana, para contar um pouquinho dessa história, eu tenho que voltar um pouquinho, que eu sempre trabalhei minha vida toda desde o ensino médio, e eu acho que todo trabalho é válido para experiência e crescimento profissional, né? Então, a minha experiência trabalhando com administrativo, com vendas, com banco, com telemarketing, me ajudou quando eu decidi empreender. Então, eu sempre trabalhei nessa área, sou de Belo Horizonte, e quando eu ia vir para Viçosa, as empresas que eu trabalhava lá não tinha filial em Viçosa. Então eu precisei ir para a minha área de formação. Eu já era formada em letras, resolvi fazer minha pós-graduação na área de letras. E assim que eu fiquei noiva, que meu marido, né, daqui, eu resolvi ir para a área de educação. Então eu comecei a distribuir currículo, fui fazer a pós-graduação e um ano antes de vir para Viçosa eu comecei a dar aula, larguei o emprego para chegar aqui tendo uma experiência na área de professora. Aí chegando aqui, antes de ir para Lua de Mel, eu já estava empregada em Viçosa como professora. Aí começou a minha jornada aqui como professora, mas aí veio a minha filha mais velha, eu tive para dar aula e ganhar bem, você tem uma jornada de trabalho muito intensa, né? Trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Eu tive problema com as cordas vocais, precisei fazer uma cirurgia, ficava rouca, não conseguia falar. E aí eu comecei a ter que diminuir um pouco mais essa jornada e trabalhava muito e né, tinha que cumprir horários e com filhos começou a ficar muito difícil para eu conciliar tudo. Uhum. Aí foi o meu marido, que às vezes o homem não tem muito essa visão, né, que me deu força para falar assim, olha, vamos empreender. Foi aí que a gente começou a jornada e começamos a frequentar feiras de franquia, estudar. Eu olhei vários negócios, olhei franquia de empada, franquia da Cacau Show na época, que ainda não tinha Viçosa, vários tipos de franquia, pizzaria, estética. E a gente foi vendo, estudando o que seria o perfil que a gente achava que ia ser legal, começamos a estudar o mercado em Viçosa. E há 10 anos você está nessa área. Isso já tem 10 anos. E começou com a Depila Mais? Não, começamos com a Não Mais Pelo, na época era uma franquia, isso, né? Uhum. Na verdade, a minha sócia, que também é de fora e casou e veio para Viçosa, conheceu meu marido na faculdade, os dois juntos. Já tinha conhecido um pouco da Não Mais Pelo na cidade onde ela mora, que ela morava, que era Juiz de Fora. E ela veio para Viçosa e sabia que eu estava procurando um negócio e me apresentou a franquia e a gente foi estudar sobre a Não Mais Pelo na época. E no próximo bloco a Isis vai falar como se deu o processo de mudança da Não Mais Pelo para Depila Mais. Aguardem. Volta com o Sofá da Lua, hoje com a empresária Isis Sobreira.
Queria que você falasse como se deu a transformação de Não Mais Pelo para Depila Mais. Então, Luana, na verdade, quando a gente procura a franquia, porque a gente não, né, nem eu nem minha sócia, a gente tinha know-how como empreendedora. Só que a gente, desde sempre, entendemos que a gente tinha que estudar muito para ser empreendedor, independente da franquia ajudar, às vezes, nesse primeiro plano de negócio, né? Mas os obstáculos existiam desde o início, até a escolha do ponto, enfim, foi um grande obstáculo na época em Viçosa. Então, o que que aconteceu? Não foi mais um obstáculo, na verdade, que aconteceu, assim, que caiu no nosso colo, assim, sem a gente estar esperando, que foi a ruptura da Não Mais Velo, na época, né, que é uma franquia espanhola, com a Não Mais Pelo, que é a franquia brasileira. Nessa ruptura, todo o processo que a gente tinha né, eu fazia parte do comitê gestor da franquia, porque a gente sempre estava muito ativa, né, dentro da franquia, para dar sugestões de melhora, exatamente para a franquia, às vezes, é muito engessada, sabe? Então, fazia parte desse comitê gestor, então a gente já estava todo com o cronograma pronto, e de uma hora para outra, tudo foi por água abaixo, e essa ruptura aconteceu, e a gente ficou completamente perdido. A Master em Belo Horizonte, Minas Gerais, saiu, e entrou uma pessoa em nível Brasil, que era espanhol, queria um projeto completamente diferente. Enfim, então... Caracterizou. Veio um processo, um estresse muito grande, advogados, reuniões, finais de semana, reuniões diárias, assim, para ver o que ia acontecer. Então, esse processo, a gente teve como a gente sempre foi muito ativa, mesmo sendo franquia, né, não deixava por conta da franquia, a gente assumia muita coisa, a gente soube correr o risco calculado na época, sabe? E aí foi um obstáculo que depois virou uma oportunidade. Porque, apesar do estresse, das dificuldades desse momento de desafio, criar a nossa própria marca, sair desse engessamento e criar o nosso protocolo para depilação definitiva ou prolongada, né? Cada um fala de uma forma, foi o nosso grande diferencial. Porque a franquia é muito investidor, quer muito mais, às vezes, vender do que o compromisso só com o resultado. Então, a gente batia muito de frente nisso. Então, você entra hoje num Reclame Aqui, você vê 500 reclamações, porque eles não estão muito preocupados com isso. Tanto que está meio prostituído mesmo o mercado de laser, depilação, sabe? Então, a gente criou um protocolo exclusivo. Então, foi um desafio muito grande, mas que depois virou uma grande oportunidade. A gente soube aproveitar essa oportunidade, soube correr o risco calculado, soube flexibilizar a criação da marca. Então, assim, foi um frio na barriga, mas que depois deu tudo certo. Foi assim, a gente conseguiu superar esse que foi o maior desafio até então, nesses 10 anos, essa mudança de marca, sabe? Criar o nosso próprio protocolo fez toda a diferença. Então, tudo isso. E diga-se de passagem, gente, protocolo é excepcional. Eu sou cliente há muito tempo, né? Desde a época de Não Mais Pelo. Não tenho pelo nenhum. Recomendo o trabalho. No próximo bloco, ela vai falar sobre depilação de luz pulsada, a laser e outros tantos tratamentos que a Depila Mais oferece. Aguardem aqui no Sofá da Lua. Estamos de volta com o Sofá da Lua, hoje com a empresária Isis Sobreira. Olha aí, pessoal, aqui as imagens da clínica excepcional, fica no centro de Viçosa, seguindo todos os protocolos sanitários, agora que estamos
ainda em pandemia. E por falar em protocolos, ela fez um protocolo específico e inovador sobre depilação. Conte pra gente, Isis, quais outros tratamentos vocês têm e como funciona esse protocolo. Então, hoje a gente trabalha com a depilação a laser e com a depilação por luz pulsada, né? Muito se tem, a gente na época da franquia teve que romper essa barreira, porque muitos têm um certo preconceito com a luz pulsada, né? Porque acha que a luz pulsada dá um resultado inferior ao laser, mas isso depende muito de cada tecnologia e de cada máquina mesmo, e de saber usar. Nós vimos durante esses 10 anos de clínica que existe organismo que responde melhor no laser e outros que respondem melhor na luz pulsada. Então a gente faz um protocolo exclusivo para cada pessoa, respeitando as características do pelo, da pele, mais grosso, mais fino, de cada pessoa mesmo, né? Até o histórico daquela pessoa familiar, se a pessoa que tem muito mais pelo, menos pelos, enfim. O laser, ele tem uma luz monocromática, ele é um feixe apenas de luz, é como se ele fosse um único feixe. E a luz pulsada, ela tem vários feixes de luz. E a luz pulsada, ela tem, falando aqui bem tecnicamente, 995 nanômetros. E a gente tem um laser, que é o Cristal 3D da Body Health, que tem os 3 melhores lasers do mercado. Ele é laser Alexandrite, laser de diodo e laser NDI. Então, cada um desse laser, ele foca, porque às vezes você escuta muito assim, eu fiz tantas sessões de laser e não vi resultado. Às vezes você fez um laser Alexandrite e o seu perfil é para um laser de diodo. Então, o laser de diodo, ele tem uma característica de pelo mais grosso e escuro. O Alexandrite, ele é um pouco mais fino, mas tem a luz pulsada, que quanto mais, às vezes o pelo é mais fino e mais claro, a luz pulsada ainda responde melhor. Então, a gente tem 4 comprimentos de onda, né? Porque o Alexandrite é 755 nanômetros, o de diodo é 810 nanômetros, enfim, não vou entrar muito em detalhe, mas a gente tem 4 comprimentos de ondas para trabalhar. Então, trazendo mais garantia, e nossa satisfação dos resultados aumentou em 95% depois que a gente começou a colocar esse protocolo exclusivo para cada um. Então, a gente vai ajustando o tratamento de acordo com as sessões de cada cliente. E é inovador e exclusivo, olhando o caso concreto. E além da depilação, a laser e a luz pulsada, quais outros tratamentos vocês oferecem? A gente tem 3 salas na Depila Mais, uma do laser, outra da luz pulsada, que é o nosso carro-chefes, vamos dizer assim, né? E a gente trabalha com a parte facial. Então a gente oferece, a pedido dos nossos clientes, a máscara de LED, que é a fototerapia, que são 7 cores da máscara, né? Cada um focando num objetivo. Tem o peeling de diamante, que é uma esfoliação profunda para tirar as células mortas da pele, clareia mancha de acne. Tem o rejuvenescimento por luz pulsada, que é maravilhoso para as mãos e rosto. E tem a limpeza de pele também, profunda, e a limpeza de pele simples. E lembrando que atende o público feminino e masculino. Exatamente. Quem quiser conhecer mais sobre a Depila Mais, como ter acesso? Então, a gente tem o nosso Instagram, né, que tem o link direto, conversa com a gente direto pelo WhatsApp, e temos também, e ficamos na PH Rolfes ali 204, bem ao lado da Francis ali, bem pertinho, no centro da cidade. Isis, muito obrigada pela sua participação. Obrigada você aí por toda a audiência, carinho e reciprocidade. Sejam todos sempre muito bem-vindos aqui no Sofá da Lua. Cada semana um convidado diferente e assuntos diversos no canal da Brenda Santonioni. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Adorei o projeto, achei muito legal esse projeto. Diferente e inovador. É muito bom poder estar aqui e conversar um pouquinho da trajetória de cada um, escutar outras histórias. Sim, e olha, gente, sem pelo nenhum, recomendo. Obrigada.